Oi, tudo bom, turminha? Como é que vocês estão? Então, eu tô aqui para a gente falar um pouco de civilização romana, principalmente dos aspectos culturais. A gente fala bastante de questões políticas, de como as coisas são, como eles se construíram culturalmente, politicamente, como eles se construíram em termos de civilização que dominou grande parte da Europa do ocidental, né? De como eles chegaram até a Inglaterra e conseguiram construir um grande império, mas a gente precisa falar principalmente também das questões culturais. Então, nós vamos falar um pouco das questões culturais a respeito da civilização romana, ok? Então, aqui o índice do que a gente vai tratar um pouco. A gente vai falar um pouco da origem, da localização, um pouco do Império Romano, vamos reconhecer alguns outros povos, né? Tratar a questão da cultura, da língua, do divertimento, arquitetura, o exército, religião, escultura e pintura. Então, qual é a origem da civilização romana, né? Mitologicamente, a gente tem duas origens. Então, quando a gente fala das origens da civilização romana, a gente fala de duas questões. Primeiro, qual é a teoria mitológica? A teoria mitológica ela é contida no livro chamado Eneida, de um poeta chamado Virgílio, que conta a história de Rômulo e Remo, que teriam sido jogados no rio Tibre, né, na Itália, e teriam sido resgatados por uma loba que amamentou esses dois meninos, até que dois pastores encontraram eles, e eles teriam sido resgatados, então, por esses pastores, e que teriam sido criados por eles. Essa é a origem mitológica. O que é mito? É quando você tem uma origem que é uma fantasia, que é uma história que pode ser verdadeira, talvez, mas é mais provável que seja uma fantasia, né? E aí a gente tem a história, a teoria histórica, que seria o quê? A migração indo-europeia, ou seja, a migração dos povos da região dali da região entre a região da Índia e a região ali da região da Europa, tá? Então, a explicação histórica que a gente tem é o quê? São a migração dos povos ali da região da Itália, né, da Península Itálica, de alguns povos gregos, povos etruscos e italiotas. Esses povos eles teriam desenvolvido agricultura e algumas atividades pastoris ali na região de Roma. Então, como a gente pode ver aqui pelo mapa, a localização da Península Itálica, ela é bastante icônica, né? Porque todo mundo conhece a Itália pelo formato de bota que ela tem, né? Alguns falam que é uma bota, alguns falam que é um pé chutando uma bola, né? Porque ela tem uma característica bastante interessante. E ela se localiza então no Mar Mediterrâneo, na península que a gente chama de Península Itálica ou Península Apenina. Então, o Império Romano ele vai ter essa característica de expansão, né? Uma grande república, com a expansão da República Romana. Paulatinamente foi surgindo, então, o Império Romano durante os séculos 3 ao século 4 a.C., né? Uma população bastante grande, um domínio de Roma que alcançou cerca de 60 milhões de pessoas, né? Tornando-se, na época, ele chegou a cerca de 25 milhões da população mundial, o que dá bastante gente, se a gente pensar que a gente está falando aqui do período antes de Cristo, tá? Então, é uma população bastante grande, né? Vai causar uma mudança na vida das pessoas, a estrutura, que passaram a ter uma relação com a agricultura bastante interessante, e uma relação comercial, que não era uma coisa comum para a época, né? As pessoas não estavam acostumadas a fazer um comércio tão volumoso, né? E aí, de repente, você tem uma população tão grande que precisa dividir fazer um comércio um pouco mais interessante, mais importante. Por quê? Porque você tem uma quantidade de gente muito maior para pagar impostos e tudo mais. Então, a gente tem a expansão aqui, nessa parte em vermelho, é a parte que a gente tem do primeiro momento aqui de maior relevância de expansão da Península Itálica, tá? De expansão do Império, da República, tá? Do exército composto principalmente por voluntários, fortemente equipados, fortemente, né? Que garantiu a conquista de todos os países em torno do Mar Mediterrâneo, como vocês podem ver, no Mar Mediterrâneo, que é que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, tudo isso daqui é Mar Mediterrâneo, ok? Então, eles conseguiram expandir toda a, a sociedade romana para esse período, para esse espaço todo aqui, ok?
Então, reconhecendo outros povos. À medida que o império ia sendo conquistado, os romanos procuravam conservar o território e integrar os povos dominados em sua civilização, dando-lhes, em alguns casos, a cidadania romana. Então, assim, eles não obrigavam as pessoas a mudarem os seus hábitos, ou seja, mudarem a sua religião, mudarem a forma como elas viviam, mas faziam com que elas se tornassem romanas de maneira a absorver aquela comunidade de uma forma com que elas se tornassem parte do território romano. Era mais fácil, porque do que você obrigar as pessoas a mudarem de religião e essas coisas. Então, desse modo, a Roma acabou por abraçar a cultura de diversos povos. Então, assim, o que significa abraçar a cultura de diversos povos? Significa mesclar a cultura de outros povos com a cultura romana, misturar as coisas, né? Às vezes os deuses, às vezes a arquitetura, às vezes a matemática, às vezes a astronomia, a astrologia, e isso vai fazendo com que as culturas elas se misturem, a linguagem, a forma como as pessoas falam. Então, isso se mistura, porque é uma maneira mais fácil de você associar a sociedade que você está absorvendo do que você criar uma situação onde você obriga as pessoas a mudarem os hábitos delas. Então, afinal de contas, o que acontece? Tá? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando assim, de acordo com o dicionário Michaelis, antrope, que tem que ver com o ser humano, é um estado ou estágio de desenvolvimento cultural de um povo ou período caracterizado pelo conjunto das obras, instalações e objetos criados pelo homem desse povo ou desse período social. Ou seja, então a gente está falando de antropo, tem a ver com homem, ou seja, o estágio de desenvolvimento cultural de um homem, antropologia, antropocentrismo, qualquer tipo de coisa nesse aspecto. Então, quando a gente está falando no latim, quando você fala nesse sentido, o latim ele foi adotado como uma língua oficial do território romano. Então, falar latim significava ser pertencente ao território de Roma, né? A língua latina, né? O latim era a língua mãe dos romanos. Uma vez que sua extensão era gigantesca, foi preciso uniformizar o idioma para que os diferentes povos que lá moravam pudessem se entender. Os gregos, eles vão influenciar bastante a cultura romana e o latim vai adotar alguma das palavras dos gregos, ou seja, vai misturar um pouco da língua grega com a língua do latim, né? Vai misturar essas palavras. Então, são exemplos de idiomas que são derivados do latim, que saíram da língua latina, né? O português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno, são línguas que se originaram a partir do latim, que saíram do latim e se tornaram línguas independentes depois, mas são línguas que vieram do latim, que saíram do latim. Então, aqui, cultura e divertimento. O que a gente tem aqui para falar dos romanos em termos de cultura e divertimento? Esse espaço aberto, que é a primeira imagem aqui, ó, é onde era instalado o circo, tá? É um circo semelhante ao circo que a gente tem hoje? Não, é um circo diferente. Mas o conceito era o mesmo. A ideia era agrupar um espaço onde as pessoas pudessem ter tipo uma feira, onde elas pudessem se divertir. Aí aqui a gente tem o teatro, tá? O teatro. Aqui vocês podem ver que a gente tem uma estrutura atrás, onde as pessoas provavelmente trocavam de roupa, faziam as encenações e tudo mais. E aqui a gente tem o anfiteatro. Por que o anfiteatro ele é diferenciado? Porque ele tem uma estrutura onde as pessoas faziam os eventos aqui, né? Os gladiadores lutavam aqui no meio. Então, ele é um anfiteatro, tá? Então, ele é diferente do teatro. O teatro, ele tinha que ter uma acústica para que as pessoas que estão aqui sentadas pudessem ouvir o que as pessoas que estão aqui estão falando. O anfiteatro, não. O anfiteatro, ele tinha que ter uma estrutura para que quem estivesse lutando aqui no centro pudesse ser visto por todos que estão sentados aqui à volta. Então, a gente tem aqui que uma das primeiras instalações consideradas chamadas de circo, tá? Ela era destinada principalmente para quê? Para espetáculos, para corridas, para representações que comemoravam acontecimentos do Império, né? Batalhas,
corridas de cavalo. Elas não tinham essa concepção de teatro, de circo que a gente tem hoje, tá? Ela não era como a gente imagina, mas assim, se a gente pensar que elas serviam para apresentações, então elas, sim, elas eram parecidas com o que a gente tem hoje, tá? Porque as pessoas faziam o quê? Corridas de cavalos aqui, faziam corridas de faziam justas aqui, faziam algumas competições aqui nesse centro aqui, e as outras coisas ficavam todas em volta, tá? Aí, como eu falei, o teatro ficava de uma posição onde as pessoas se sentavam aqui em volta e as pessoas que tinham que se apresentar, elas ficavam aqui no meio. Então, de uma maneira que a pessoa que estivesse aqui no meio pudesse ser ouvida pelas outras que estão aqui em volta. Então, ela tinha que ter uma acústica. Esse formato permitia que a pessoa que está falando aqui fosse ouvida pelas outras aqui do lado. Já os anfiteatros, eles eram criados de uma tal forma que a ideia principal fosse que quem estivesse no centro fosse apenas visto. Então, a ideia era de que todas as pessoas que estavam em volta pudessem ver quem estão no meio. Então, a ideia era o quê? As lutas de gladiadores, lutas entre escravos, né? Guerra, né? Lutas entre os escravos, né? Fosse feita a apresentação de prisioneiros de guerra. Então, por exemplo, se eles passassem por uma guerra, por exemplo, e eles quisessem vender os escravos, eles tinham um espaço bastante visível lá no centro, onde as pessoas pudessem ver os escravos. E também mostrar animais ferozes e tudo mais. Então, assim, com a expansão de Roma, a gente tem o quê? A cidade se transformando como foco dos grandes acontecimentos. As cidades elas vão se tornar os principais focos de acontecimentos. Então, vão atrair bastante a população, né? Dessa forma, Roma vai ficar bastante povoada, né? A cidade de Roma vai ficar bastante povoada por todas as classes sociais, tanto os pobres como as pessoas mais ricas, que vão passar a viver das esperanças em se fixar na cidade de Roma. Porque todo mundo queria viver em Roma, porque Roma era a grande cidade, né? A grande cidade romana, né? E com o quantitativo de pessoas miseráveis, ou seja, com a quantidade de pessoas pobres que crescia dentro da cidade, os dirigentes romanos vão começar a precisar encontrar uma maneira de impedir possíveis rebeliões que abalassem a ordem pública, né? Então, a política do pão e circo, que ficou conhecido, que se vocês já ouviram falar ou não, o que é a política do pão e circo? É uma maneira de você fazer o quê? Dos líderes romanos imporem um estilo de vida à população, conquistando o seu apoio e mantendo dessa forma a ordem e a disciplina. Então, consistia no quê? De você distribuir os alimentos, cereais, pães, cerveja, promover eventos gratuitos, tá? Então, por exemplo, promover uma luta de gladiadores, promover uma luta de gladiadores contra animais, promover eventos com escravos e não sei o quê. E no dia desses eventos, eles davam comida para as pessoas, para que essas pessoas ficassem felizes. Então, elas não quisessem promover nenhum tipo de rebelião. Por que isso acontecia? Porque a cidade estava muito cheia, tinha muita gente na cidade. Então, uma maneira deles tentarem manter as pessoas felizes era promovendo grandes eventos de gladiadores, grandes eventos com gladiadores e animais, e grandes eventos com escravos e tudo mais, mas de maneira a fazer o quê? Dar cereais, pães, cerveja, coisas que pudessem deixar essas pessoas bastante felizes no dia dos eventos para que elas não fizessem rebeliões. Isso era o pão e circo, tá? Outra coisa que a gente tem que falar bastante, que vale a pena lembrar, é que é importante da herança deixada pelos romanos em termos de arquitetura pelo mundo todo, tá? Eles deixaram uma quantidade bastante interessante de arquitetura, apesar de sofrer influência grega, né? A arquitetura romana ela se diferenciou bastante nas características autênticas. Principalmente as características são primeiro, a arquitetura romana ela fazia questão de ser uma arquitetura útil. Ela não queria ser uma arquitetura, ela não precisava ser uma arquitetura bonita, maravilhosa, esplendorosa. Não, ela tinha a intenção sempre de ser uma arquitetura útil. Tudo que eles fizessem, eles queriam que tivesse uma utilidade, uma ponte, uma fonte, um
uma passarela para passar água, alguma coisa que fosse útil para eles, né? Grandeza material, ou seja, sempre fossem imagens, sempre fossem arquiteturas grandiosas, né? Arquedutos, grandes arquedutos para passar água, né? E para realçar a força do poder romano, né? E o predomínio do caráter sobre a beleza, ou seja, o que significa isso? Ter mais importância, ter mais ser mais necessário do que bonito, né? Era a importância da arquitetura romana. Eles se importavam mais em ser importantes, ser mais válidos do que bonitos, tá? Então a gente tem algumas coisas das edificações romanas aqui para mostrar. Então, de acordo com alguma função, de acordo com a sua função, a gente tem 5 tipos distintos, né? Então, aqui, religião, a gente tem o templo das basílicas. Aqui a gente tem um templo. Você pode ver que ele não é um templo bonito, tá? Ele não é bonito, mas é um templo para as atividades cívicas. O que é atividades cívicas? Atividades que têm a ver com questões relacionadas ao exército, a festas relacionadas a questões públicas e políticas. Aí aqui a gente tem um local para se tomar banho, porque eles eram pessoas muito, muito higiênicas. Então a gente tem uma casa de banhos aqui, um termas e uma casa de banho. Aí a gente tem a divisão, né? Circo, teatro e anfiteatro. Então a gente tem aqui, a gente tem a foto do Coliseu, mas lembrando que tem uma divisão entre esses 3 prédios. E aqui a gente tem um arco e coluna triunfal, que era o quê? Para lembrar uma representação de algo importante no que diz respeito a conquistas militares e tudo mais. O exército é o grande responsável pela expansão romana, né? O exército romano ele ficou conhecido como um dos maiores, um dos mais bem estruturados e um dos maiores exércitos do mundo, porque ele era um dos mais organizados, eles eram um dos mais bem pagos e eles eram um dos mais bem treinados, né? Então a gente tem toda uma vestimenta, um capacete, couraça, com escudo, né? Que ajudava bastante no processo de domínio dos romanos. Então, aqui tem uma curiosidade, romanos, eles desenvolveram uma técnica bastante infalível nas suas batalhas, que os soldados eles se organizavam em fileiras e os mais jovens, eles portavam uma lança que ficava na fileira da frente, tá? Então, os homens maduros ficavam na segunda fileira e levavam os dardos. E na última fileira perfilavam-se os mais experientes e atacavam apenas no final da batalha. Então, o que vocês podem perceber aqui? Eles ficavam com os escudos aqui protegendo na frente, e aí colocavam os escudos em cima para proteger as lanças que viessem em cima. Então, era uma maneira deles se protegerem bastante, né, de qualquer tipo de ataque. Então, a religião deles, como a gente pode saber, é uma religião politeísta, tá? Os romanos vão se tornar cristãos só depois de Cristo, muitos anos depois, tá? Bem depois. Mas eles tinham os cultos particulares, né, realizados no interior das casas. Eles não tinham igrejas ou iam em igrejas para cultuar os seus deuses. Cada família cultuava os seus deuses nas suas casas, né? O Estado romano propagava uma religião oficial que cultuava seus antepassados, além de deuses de origem grega, que são os mesmos deuses que vocês já conhecem. Então, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Mas aqui a gente tem o deus Baco, né, pintado por Leonardo da Vinci, tem o deus Cupido, pintado por Adolfo Bouguereau. Aqui a gente tem deus Marte, pintado por Sandro Botticelli. Aqui eu trouxe uma listinha só para vocês saberem, ó. Exemplo, Zeus. Na Grécia, Júpiter e Roma é o rei de todos os deuses, né? Hera, na Grécia, Juno, em Roma,
área que ela protegia, rainha dos deuses, protetora das mulheres. Afrodite é igual a Vênus, que é igual a deusa do amor. Ares, que é igual a Marte, que é igual a deusa da guerra. Poseidon é igual a Netuno, que é igual ao deus dos mares. Eros é igual a Cupido, que é igual a deus da paixão. Apolo é igual a Febo, que é igual a deus da poesia, da música, da beleza masculina. Artemis é igual a Diana, que é igual a deusa da caça, da castidade, dos animais selvagens. A Diana, para quem não sabe, é a Mulher Maravilha, tá? Dionísio, que é igual a Baco, que é igual a deus das festas e do vinho. Hefesto é igual a Vulcano, que é igual ao deus dos metais da metalurgia. Crono é igual a Saturno, que é igual a deus do tempo, tá? Para quem gosta de Percy Jackson, fica a dica. E aqui nós temos, então, algumas esculturas, né, de alguns copistas que retratavam com fidelidade os traços dos homens consagrados, assim como na Grécia. Na pintura, nós temos algumas estruturas romanas. E acabou. Então, para vocês se guardarem bastante, né, que a gente tem que guardar bastante, é que assim, a queda do Império Romano, ela vai proporcionar depois o que a gente chama de origem e formação do feudalismo, que é o que vocês vão aprender mais para frente, tá? Mas o Baixo Império Romano, ele vai se dar no meio do sistema que a gente começa a falar de fragmentação do exército e do retorno do expansionismo, tá? Mas eu quero que vocês guardem o seguinte, o Império Romano, ele vai dominar toda a Europa de forma a misturar, fazer com que haja essa mistura de línguas que a gente fala hoje, principalmente o latim, né? Porque o latim ele vai ser responsável por toda essa disseminação de línguas. E também, né, a gente tem que lembrar que outras coisas, como a arquitetura, principalmente, vão ser disseminadas pelo Império Romano, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, eu vou estar sempre disponível, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.